Então, boa noite a todos os presentes. É uma satisfação grande recebê-los na sala para mais uma edição do ciclo de palestras do Projeto Connect. Hoje nós vamos apresentar a vocês a empresa júnior de engenharia elétrica do campus Itajaí, do Instituto Federal de Santa Catarina, Ampere Júnior. Eu vou deixar que os membros da empresa se apresentem, façam toda a explanação, conduzam a edição de hoje do nosso evento e bem como será a condução do evento, se vocês vão permitir perguntas se vai ser perguntas com microfone, só pelo chat, se vocês perguntas ao final, como vai ser a condução, vai ficar a critério de vocês também. Vamos nos responsabilizar apenas pela gravação e lembrando a todos que no final da palestra será disponibilizado no chat o link para que as pessoas possam, então, se registrar, emitir o seu certificado de validação de horas e ter a comprovação de participação, né, o certificado de participação, ok? Então, Francisco, Gustavo, Isabelle, Marcelo, a palavra está com vocês, fiquem à vontade e estamos aí. Obrigado, Thiago. Primeiramente, em nome da Ampere Júnior, eu gostaria de estar parabenizando os professores, né? Hoje é o Dia dos Professores, então, estar parabenizando os professores do Instituto Federal do campus Itajaí, e principalmente, né, o Daniel, o professor Daniel, o professor Sérgio, o professor Guilherme e o professor Thiago, né, que estão aqui presentes. Não sei se o professor Sérgio ainda está aí, mas ele estava agora há pouco, veio dar um alô para a gente. Bem, vamos nos apresentar, né? O meu nome é Francisco e eu sou diretor de marketing e vendas da Ampere Júnior. Boa noite a todos, eu sou a Isabelle, eu estou atualmente na diretoria administrativo, financeiro e de recursos humanos da Ampere. Eu sou o Marcelo e eu estou como trainee, entrei agora há pouco tempo. Eu sou o Gustavo e eu também estou como trainee, entrei há pouco tempo junto com o Marcelo. É isso aí. Eu acho que eu sou o membro mais antigo aqui dos presentes, eu estou desde o segundo semestre do ano passado. A apresentação nossa vai ser mais uma conversa mesmo, então fiquem à vontade para estar interrompendo a gente, fazendo perguntas durante a palestra. A ideia é a gente ter um bate-papo legal aqui sobre a Ampere Júnior e sobre o que é uma empresa júnior. Não liguem se eu ficar olhando, não ficar olhando diretamente para a câmera, que eu estou usando a câmera do celular, eu não tenho webcam, mas quando eu não estou olhando para o celular, é porque eu estou olhando para a apresentação aqui no computador. Bem, a Ampere Júnior, né, ela é uma empresa júnior do Instituto Federal de Santa Catarina, e a gente vai dar nessa palestra a gente vai dar uma visão geral do que é uma empresa júnior e quais são os nossos principais cases até o momento. O que a Ampere Júnior fez de importante até o momento. Como eu falei, a gente é uma empresa júnior do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Itajaí. Ela foi fundada ano passado, iniciozinho do segundo semestre do ano passado. E o nosso principal objetivo com a empresa júnior é estar proporcionando vivência empresarial para os alunos do campus. Então, a gente quer fazer com que nós, alunos da engenharia elétrica, a gente consiga vivenciar na prática essa vivência empresarial, de estar fazendo prospecções, estar administrando uma empresa, seja na área de projetos, seja na área de marketing, de vendas, administrativo, financeiro, RH. Então, a gente tem todos os setores da empresa e a gente precisa de uma equipe para estar trabalhando em todos esses setores, né? Essa foto aqui da equipe, ela é um pouquinho desatualizada. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar uma foto da equipe atual devido à pandemia, né? Mas a maior parte dos membros que estão nessa foto não estão hoje presentes na empresa, mas a gente está com uma equipe bem bacana e a gente vai apresentar eles no final. Além da vivência empresarial, a Ampere Júnior tem como objetivo prestar consultorias, realizar projetos e propor soluções tecnológicas para as empresas e para o mercado de trabalho da região, né? Como uma empresa júnior, a gente é uma associação civil sem fins lucrativos e a gente tem como fim um fim educacional. Então, a gente quer proporcionar
além da vivência empresarial, além de estar colocando em prática os nossos conhecimentos teóricos, a gente está proporcionando aos alunos uma vivência que ele teria numa empresa comum no dia a dia, né? Então, acredito que o principal objetivo seja, além dessa vivência, estar colocando em prática todo o conhecimento teórico adquirido durante o nosso curso. E o que uma empresa júnior tem a oferecer, né? Aqui é um slide bem legal, que inclusive a gente se inspirou e a gente pegou como inspiração a Atrium, que é uma empresa júnior da engenharia civil da UDESC. Eles fizeram um post no Instagram recentemente muito interessante, destacando esses 4 principais pontos do que uma empresa júnior tem a oferecer, né, para o mercado de trabalho. Vale ressaltar que um grande diferencial da empresa júnior é a inovação. Então, os alunos, por fazerem parte de uma instituição, de uma universidade, eles têm sede por conhecimento, né? Então, estão sempre buscando o desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, novos softwares. Então, a empresa júnior ela tem muita abertura para estar desenvolvendo novas tecnologias. Isso gera muita inovação e, dessa forma, ajuda até no próprio desenvolvimento do campus da empresa, né? Do campus, do instituto, da universidade que a empresa júnior faz parte. Bom, além da inovação, uma empresa júnior ela também traz desenvolvimento de pesquisa. Nós, que somos membros de uma empresa júnior, sempre temos que estar estudando e buscando pesquisas para trazer resultados melhores para os nossos projetos. Com isso, a empresa júnior também auxilia no desenvolvimento de pesquisa na área das instituições. Outro ponto bem interessante é a capacitação para os estudantes. As empresas juniores, no geral, elas participam ativamente de eventos e elas promovem diversos cursos que agregam na capacitação desses estudantes, acabam trazendo conteúdos muito relevantes para a formação pessoal e profissional dos alunos da própria instituição. Bom, e também a empresa júnior ela pode oferecer o reconhecimento da instituição em que ela está inserida, no nosso caso o IFSC, né? Ter as EJs que desenvolvem projetos de excelência para o mercado, seja qualquer que seja o projeto, ajuda muito no reconhecimento da instituição. Afinal, além do nome da empresa, os empresários juniores carregam com eles o nome da instituição, em qualquer projeto que eles forem desenvolver. É isso aí. E tendo uma noção legal agora de o que é uma empresa júnior, é interessante a gente conhecer o Movimento Brasil Júnior. Ele é um movimento organizado pela Confederação Brasil Júnior, que ela visa, né, formar, por meio da vivência empresarial, que a gente destacou bastante no início da nossa apresentação, formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, além da gente estar colocando em prática todo o nosso conhecimento teórico, a gente visa ser engenheiro, né, na grande maioria, muitos de nós queremos empreender, estar empreendendo, né? E fazer parte de uma empresa júnior nos dá essa oportunidade de, além de exercer a nossa profissão, a gente está utilizando ela de uma forma empreendedora. E a Brasil Júnior ela é composta por diversas federações. Cada estado do Brasil, do país, tem uma federação. E a gente faz parte da Federação FEGESC, que é a Federação de Empresas Júniores do Estado de Santa Catarina. A FEGESC ela nasceu em 1994 e nasceu com o sonho de fazer Santa Catarina um estado ainda mais empreendedor, né? E a gente sabe que o médico catarinense ele tem contribuído muito para isso, a gente que faz parte do movimento Brasil Júnior. E o principal dever da FEGESC é potencializar esses resultados, é fazer o estado de Santa Catarina ser um estado mais empreendedor. Fazer parte de uma federação não é para qualquer empresa júnior. A Ampere Júnior, com poucos meses de vida, já conseguiu ser uma empresa federada. Não é qualquer empresa que consegue ser federada. A gente precisa atingir determinadas metas para conseguir essa federação. E fazer parte da FEGESC, da federação, nos traz muitos benefícios. Não só para nós, alunos, empresários júniores, mas também para as empresas que são os nossos clientes, ou para as pessoas físicas que são os nossos clientes. Como a gente faz parte da FEGESC, a gente tem uma rede de contatos muito grande.
toda empresa júnior federada tem contato direto com a Ampere Júnior. Então, a gente tem contato com empresas de diversos ramos da tecnologia, seja engenharia, arquitetura, empresa júnior até de moda. Empresa júnior até de moda. Então, a gente consegue estar entrando em contato com todas essas empresas júniores para estarem nos auxiliando nos nossos projetos. Às vezes a gente pega um projeto em que a gente não tem experiência. No entanto, uma outra empresa júnior federada já fez esse projeto e pode estar vindo a nos auxiliar durante o desenvolvimento. Isso forma diversas parcerias e é bem interessante, é um benefício bem grande de uma empresa júnior federada. Dando seguimento, os nossos parceiros, né? Como eu falei, a gente faz parte da FEGESC e isso nos dá uma rede de contatos muito grande. A gente tem, toda empresa júnior federada tem um contato direto com o Ampere. Mas eu gostaria de estar destacando aqui 3 empresas júniores que têm estado em sintonia com o Ampere durante todo esse ano, de uma forma bastante forte. A gente tem a C2E, que é a empresa júnior de engenharia elétrica da UFSC de Florianópolis, a LAMP, que é a empresa júnior de engenharia elétrica do Instituto Federal de Florianópolis, e a MAGE, que é a empresa júnior de engenharia mecatrônica do campus do IFSC de Criciúma. Essas são empresas júniores que vêm nos ajudando bastante, nos auxiliando, tanto na prospecção de novos clientes, quanto no desenvolvimento dos nossos projetos. Como a gente é uma empresa júnior nova, a gente meio que está vivenciando tudo pela primeira vez aqui. Então, ter o auxílio desses parceiros para estarem nos dando um norte é muito importante para a gente. Inclusive, a MAGE, a gente está em negociação de fazer um projeto conectado, e isso é algo muito interessante que as empresas federadas têm a possibilidade de estar fazendo. Então, a gente consegue trabalhar junto com o 3J no mesmo serviço, no mesmo projeto. Por exemplo, com a MAGE a gente está em negociação de a Ampere fazer o projeto elétrico de uma residência e a MAGE está fazendo a parte de automação dessa residência, que é algo que o nosso cliente vem desejando. Ainda está em processo de negociação, mas a gente está rendendo bastante frutos dessa negociação e acredito que vai dar muito certo. E vale ressaltar, né, o nosso principal parceiro, acredito, é o Instituto Federal de Santa Catarina, o nosso campus de Itajaí. Com o suporte do nosso campus, a gente, além de ter uma sede para a empresa júnior, a gente tem nosso escritório lá, a gente consegue estar tendo suporte dos professores. Então, além de todo o suporte da rede, a gente tem o suporte de professores que, em sua grande maioria, são doutores e têm grande experiência na sua área de atuação, né? E podem vir a estar nos auxiliando durante os projetos. Então, isso é bem interessante. E agora eu vou dar seguimento, a Isabelle vai falar um pouquinho sobre a nossa estrutura dentro da Ampere. Bem, a Ampere Júnior é basicamente dividida entre os membros que são trainees, os membros efetivos de fato e a diretoria. O trainee é todo membro que ele entra através de um processo seletivo. Esse processo seletivo acontece semestralmente, a gente já teve o de 2020/2. O membro, ele é o aluno que após esse período de experiência como trainee, ele decide participar e aí ele é aprovado por parte da diretoria como um membro efetivo da EJ. E a diretoria executiva é formada por todos os diretores e o presidente da Ampere, e os cargos eles se dão por uma eleição, tem duração de 12 meses, e para se candidatar a esse cargo você precisa ser um membro efetivo. A nossa diretoria atual, a gente tem como presidente o Sérgio Macedo, é o presidente e diretor-geral. Eu, Isabelle, estou como diretor administrativo financeiro de recursos humanos, o Francisco como diretor de marketing e vendas, e o João, que ele é nosso diretor de projetos. E daí, dentro dessas diretorias, a gente dá um norte, dá um auxílio para todos os membros, né, trainees da empresa, para estarem atuando nesse segmento em que eles mais têm afinidade. Ali na empresa, quando o membro entra como trainee, ele meio que está perdido, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. Alguns já são mais focados, já sabem exatamente onde eles querem atuar dentro da empresa. Mas a gente dá total liberdade para eles estarem escolhendo e experimentando diversos setores da empresa, para ver qual setor se encaixa mais com eles. E também durante todo o nosso processo seletivo, é interessante porque durante o processo a gente consegue já reconhecer e verificar qual cargo se familiariza mais com um determinado membro, sabe?
Então, é bem interessante que a gente tem um feedback bem legal do processo seletivo para estar até dando um norte para determinado setor da empresa para um membro, assim. Sim, e eles também têm liberdade de participar de todos os setores e conhecer um pouquinho de cada diretoria e de cada ramo que a empresa acaba atuando. Por mais que a gente tenha o foco da engenharia em si, a gente trabalha todos os aspectos de uma empresa convencional, né? Isso. Bom, a Ampere Júnior, como todos já sabem, é a empresa júnior de engenharia elétrica. Então, nós desempenhamos serviços na área de elétrica, né? Um dos serviços que nós fazemos é o estudo técnico. Nós vamos falar um pouco mais sobre estudo técnico mais à frente. A gente já participou de alguns projetos de estudo técnico. Nós também fazemos projetos elétricos. A gente também está fazendo alguns projetos aí residenciais e até mesmo fotovoltaicos. Toda a parte de dimensionamento, memorial descritivo, toda a parte de escolher componente e tal, a gente faz. E também a parte de eficiência energética. O cliente, e isso junto com a eficiência energética está atrelado à análise de fatura. A gente pode trabalhar com consultoria, analisando a fatura do cliente, seja aonde for, seja uma residência, um comércio, uma indústria, e realizar essa consultoria dentro realizar a visita ao local, né, onde o cliente solicitou, e ali a gente pode elencar alguns problemas que, se solucionados, pode abaixar ali a fatura, a conta do final do cliente, junto à concessionária, né? Bem, agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesses serviços gerais que a gente presta. O estudo técnico tem duas principais categorias dentro dele, que é a análise de produto e a prototipagem. Na análise de produto, a gente pega uma máquina já existente, um produto já existente, e faz, por exemplo, um manual de instruções, com todas as especificidades. Se alguém puder me ajudar a falar essa palavra. Especificidades. Isso. Especificidades técnicas de um produto. Então, nesse manual de instruções, iriam constar esses dados técnicos. E na prototipagem, daí a gente desenvolve um produto, né, a partir do zero, de acordo com as necessidades do cliente. Então, basicamente seria isso. A gente trabalha com produto já existente e a gente pode estar desenvolvendo um produto novo. Inclusive, o primeiro projeto da Ampere Júnior foi de estudo técnico e foi de análise de produto. Então, a gente trabalhou em conjunto com uma empresa, onde a gente pegou uma máquina que fabrica tijolo ecológico, e a gente listou todos os dados técnicos dessa máquina e desenvolveu um manual de instruções dela, para o nosso cliente. Eu estava presente na Ampere durante o desenvolvimento desse projeto, no entanto, eu era trainee do setor de marketing, então eu não trabalhei ativamente nesse projeto, e nenhum membro atual da empresa trabalhou nele. No entanto, ele foi muito importante para o início da empresa, porque foi o pontapé inicial da empresa, e onde a gente conseguiu sair do zero e está colocando pela primeira vez o nosso conhecimento técnico em prática, né? Bom, o segundo projeto, o segundo case que nós participamos foi a construção de um placar eletrônico para uma quadra, um campo de futebol. Inclusive, eu participei desse projeto, eu era estagiário, junto com o Ian, que também hoje é trainee da Ampere, e o cliente requisitou um placar eletrônico que marcasse a pontuação de cada time e o tempo da partida. Só que no decorrer do projeto o cliente desistiu, ele não quis mais, mas mesmo assim a gente continuou e realizou toda a parte de programação em software. Nós programamos em Proteus e hoje esse projeto existe, só que ele é totalmente funcional, só que ele está exclusivamente em software. A gente não tem um protótipo pronto.
Sim, seria um produto da cartela da Ampere, a gente pode estar oferecendo para um cliente futuro, né? E algo muito interessante que o Marcelo falou, ele era estagiário da Ampere Júnior, antes de ser trainee, né? Isso é um programa bem interessante que a Ampere também oferece. E caso a gente, por exemplo, surja um projeto e a equipe está sobrecarregada com outros projetos, mas a gente precisa executar esse projeto, porque ele é muito, muito interessante, vai agregar muito a empresa, a gente pode estar abrindo um processo seletivo de última hora, assim. Então, a gente abre um processo seletivo para os alunos do nosso campus, e esses alunos, eles podem tanto ser da engenharia quanto do curso técnico. A empresa júnior, ela não precisa ser composta somente por alunos do ensino superior. Alunos do ensino técnico também podem fazer parte da Ampere Júnior. Então, surge um projeto com determinadas demandas, a gente abre um processo seletivo mais específico, né, que atendam essas características, para os alunos estarem participando, e a gente seleciona aqueles que têm mais afinidade com as áreas pré-determinadas nesse projeto. Inclusive, nesse primeiro processo seletivo de estagiário, foi o Marcelo e o Ian que foram selecionados, e ambos entraram agora como trainees na Ampere Júnior. E a eficiência energética, né, que é o nosso outro principal serviço. A eficiência energética, como o Marcelo falou, ela visa a economia. Então, ela parte do princípio da utilização racional da energia elétrica. Então, a gente, através de metodologias de eficiência energética, a gente está implementando numa empresa essa metodologia para visar a redução de gastos dela, né, com a conta energética. Isso pode ser feito aplicando metodologia de economia ou também com uma análise de fatura, que o Marcelo citou, né? A gente pode fazer uma análise de fatura para estar auxiliando o nosso cliente a estar reduzindo os seus gastos de acordo com determinadas metodologias. E dentro da eficiência energética, apesar do projeto fotovoltaico ser um projeto elétrico, a gente coloca ele dentro da eficiência energética porque ele visa realmente uma economia muito grande. É um dos principais benefícios do projeto fotovoltaico. E por esse motivo a gente coloca ele como um projeto de eficiência energética mesmo. Bom, no nosso case 3, nós tínhamos um cliente que ele tinha a pretensão de instalar um sistema fotovoltaico na casa dele. Então, nós marcamos uma reunião com esse cliente, fizemos uma visita e depois de fechar o negócio, ficou da parte da Ampere Júnior desenvolver todo o projeto fotovoltaico da residência desse cliente. Bom, para isso, nós teríamos que passar por algumas etapas do projeto fotovoltaico. Essas etapas, no geral, elas são o dimensionamento, a elaboração da planta baixa e a elaboração do memorial descritivo. Bom, né, esses são as etapas que nós elencamos como principais. Mas dentro delas nós também temos algumas etapas que nós vamos fazendo conforme o trabalho vai sendo realizado. O projeto que nós temos no Case 3 é um projeto que está atualmente em execução, então é um projeto que foi fechado recentemente. E, inicialmente, nós começamos com o trabalho do dimensionamento das placas e dos equipamentos que vão ser necessários para a instalação desse sistema fotovoltaico. Então, nós temos que fazer um estudo da área que nós temos disponível e, a partir daí, também temos que fazer um estudo da fatura e da demanda de energia daquela residência. Então, nós podemos começar a fazer todos os cálculos e dimensionamentos, tanto das placas quanto dos equipamentos. As placas diferem muito em questão de potência. Nós temos placas de 300 watts, de 425, então essas placas diferem bastante. O tamanho das placas difere também com isso, e elas são usadas dependendo da demanda. Nós também, às vezes, podemos ter algum problema em que, como nós não executamos o serviço, nós apenas fazemos o projeto, temos empresas parceiras que executam, podemos ter o problema de o nosso fornecedor não ter a placa que nós precisamos usar, o que nós dimensionamos para usar. Então, também um estudo e toda uma adequação tem que ser feita para que nós consigamos atender a demanda do cliente. Depois de fazer todos os cálculos do dimensionamento, nós também somos responsáveis pela elaboração da planta baixa. Na planta baixa, nós temos todo o posicionamento das placas, onde elas estarão posicionadas no telhado, também a angulação das placas, como elas estarão dispostas no local, e a alocação do inversor, que será colocado também para o sistema. Então, na planta baixa, nós temos todas essas informações.
E, por fim, nós temos que elaborar um memorial descritivo. Esse vai ser o documento do nosso projeto. Então, no memorial, nós vamos ter todos os detalhes técnicos dos equipamentos e também todos os cálculos realizados pelo projeto. Como nós somos uma empresa feita por alunos da engenharia, nós precisamos sempre passar todo esse projeto para o engenheiro responsável por esse projeto, para que a gente possa encaminhar isso para a concessionária de energia e para que o projeto seja aprovado. E como eu falei, nós não fazemos a instalação do sistema. Nós temos parcerias que nos auxiliam nisso. Então, nós fazemos o projeto, vendemos o projeto e entramos em contato com empresas parceiras para ir atrás de materiais e da instalação. Então, basicamente, nós fazemos esse papel também. Trabalhamos com empresas parceiras com isso. Bem, o projeto elétrico, ele é hoje nosso cargo-chefe e tem algumas vantagens de se contratar um projeto elétrico durante a execução de uma obra ou até mesmo de uma reforma. Enfim, um ponto bem importante é a economia na compra dos materiais e equipamentos na instalação elétrica. Quando você tem um projeto elétrico de qualidade, você pode ter uma economia muito considerável na compra desses equipamentos, comprando os equipamentos e componentes corretos, já dimensionados, evitando assim gastos supérfluos. Antes de fazer o projeto elétrico também, a nossa equipe realiza um laudo elétrico, ou seja, a gente pode analisar a sua rede para garantir que ela esteja em conformidade com as normas técnicas e também garantindo principalmente a segurança. É um ponto muito importante no projeto elétrico. A gente também realiza projetos elétricos industriais e projetos de SPDA, que são sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E, no final, a gente consegue ter uma economia no preço final da instalação. Como que funciona essa questão da economia? É que quando a gente tem um projeto elétrico em mãos, quando ele é realizado de forma separada da execução, ou seja, não é a mesma empresa, como foi citado anteriormente, né? A gente não executa, a gente não instala. Então, quando você faz numa empresa separada, a gente consegue garantir uma economia no preço final. As empresas e eletricistas sem o projeto elétrico em mãos, elas costumam incluir uma margem de segurança em cima desse projeto, dessa execução toda, muito alta. Devido à falta de clareza em relação à quantidade de material que vai ser utilizado e tudo mais. E, além de tudo isso, o projeto ele vai garantir que toda execução será feita da melhor forma possível, respeitando as normas técnicas. Antes de dar continuidade, vou estar respondendo umas dúvidas ali no chat. O professor Guilherme ele perguntou como que os clientes encontram vocês ou ficam sabendo do serviço que vocês prestam. Então, a gente tem dois tipos de prospecção, a prospecção ativa e a prospecção passiva. A gente foca muito na prospecção ativa, né? Então, na prospecção ativa, a gente vai atrás das empresas, a gente pega contatos na internet dessas empresas, coloca numa planilha, e no determinado dia da semana, a gente usa quinta-feira, na quinta-feira à tarde, por exemplo, a gente se reúne, todos os membros. Atualmente, na atual fase da empresa, todo mundo está prospectando, porque como a gente está nisso, a gente quer dar essa vivência para todos os membros. Então, todos prospectam. E a gente liga para todas as empresas que a gente captou, a gente liga para elas e tenta vender o nosso serviço. Como a Isa falou, o projeto elétrico é o nosso carro-chefe. Então, a nossa prospecção ativa é totalmente focada em projeto elétrico. Então, a gente tenta vender projeto elétrico para escritório de engenharia, escritório de arquitetura, condomínios. A gente está falando com eletricistas hoje também. Construtoras, exato. Então, essa é a nossa prospecção ativa. Isso. Síndicos, administradores de condomínios também. Isso. E a nossa experiência na prospecção é algo bem interessante, porque nós, como trainees, temos o primeiro contato de conversar com o cliente a partir dali. Exato. E muitas vezes nós temos bons resultados. Então, nesse dia de prospecção, a gente consegue agir bastante e trabalhar bastante nessa área de contato com o cliente e tudo mais. É algo bem interessante, uma experiência que, para mim, quando eu comecei na prospecção, é algo bem interessante, assim, bem enriquecedor. E é conversa mesmo, é pegar o telefone, o número, ligar e falar diretamente com a pessoa lá. Exato. E não pode ter vergonha. E isso é muito
Isso é muito interessante porque, além da gente ter essa quebra de conseguir falar com o cliente, de perder a vergonha e tudo mais, também acaba levando o nome da Ampere e do IFSC, porque muitas vezes a gente se apresenta e não sabe do IFSC ou não sabe da Ampere, principalmente. Então, mesmo que às vezes a gente não consiga o cliente no momento da ligação, ele vai gravar o nome da Ampere e a gente consegue, num futuro, estar entrando em contato novamente. Exatamente. E o principal objetivo da ligação é não necessariamente vender o nosso produto, mas sim estar marcando uma reunião. Porque dificilmente a gente vai fechar um negócio numa ligação. O cliente ainda não conhece a gente. Então, o principal objetivo da prospecção é estar conseguindo uma reunião com o cliente, seja ela remota ou presencial. Como a gente está numa fase de pandemia, a maior parte das reuniões tem sido remotas. No entanto, geralmente elas são presenciais. No início do nosso contato com os clientes foi mais na prospecção passiva, né? Nós tínhamos conhecidos, então indicava e tudo mais. Só que nós vimos que é bem interessante essa parte da prospecção ativa porque nós conseguimos atingir e realmente mostrar para o mercado de trabalho que a Ampere existe, que a Ampere está aí para prestar serviços também. Então a prospecção ativa é algo bem enriquecedor para a empresa também. Isso. E como o Gustavo falou, a prospecção passiva ela se dá através de conhecidos. Então, a Isabelle tem um conhecido que precisa de um projeto elétrico na residência dela. A gente vai lá, entra em contato com ele e marca uma reunião. Então, a gente consegue o cliente a partir de contatos, contatos próximos. Né? E ela também é feita através das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Né? E indicações, né? Como a gente tem toda a FEGESC, a gente tem contato com as outras empresas juniores. Então, às vezes uma empresa de outro segmento, de outra área, consegue um projeto e entra em contato assim, precisamos de uma empresa para executar tal projeto. E aí a gente consegue fazer um projeto conectado e está oferecendo nossos serviços. Isso. Agora, respondendo a outra pergunta do Daniel, na área de energia solar, vocês têm clientes só de Itajaí? Não. O projeto atual nosso é com cliente de Itajaí. No entanto, a gente, anterior a esse, a gente está em negociação com um projeto lá em Barra Velha. Então, é um prédio, a gente quer fazer o projeto fotovoltaico desse prédio. A gente já teve reunião com o síndico, já conversamos com ele, já apresentamos nossa proposta. Ele se apresentou muito interessado, só que, como é para um prédio, a gente precisa passar por uma assembleia. Tem que apresentar toda essa proposta para os moradores. E a assembleia só vai ocorrer em janeiro. Então, em janeiro, a gente vai estar continuando com as negociações. Mas não é só em Itajaí, é em toda a região. A gente costuma estar fazendo muita reunião com Barra Velha, Itapema, Balneário, então não é só Itajaí. Né? E isso também serve para todos os projetos, na verdade, não só o solar. Todos a gente procura aqui na nossa região para estar prospectando e para estar procurando possíveis clientes. E o Daniel pergunta também se a gente consegue assinar projetos sendo aluno de engenharia. Não, a gente não assina. Então, o Marcelo ele explicou bem essa parte. A gente precisa de um engenheiro para estar assinando a RT. Então, a gente precisa de um engenheiro responsável, a gente finaliza todo o projeto e tem a etapa de análise, essa seria a etapa final. Nessa etapa de validação do projeto, o engenheiro ele avalia o nosso projeto e assina a RT para a gente. Né? A gente faz essa parceria com o engenheiro. E a última pergunta. Quer falar uma coisa? Tá. Não, só ia falar, tem mais uma pergunta ali. Se a gente está aberto para fechar parcerias com novas empresas, sim, a gente sempre está fazendo essa troca. Um tipo de empresa que a gente frequentemente tem negociação é com arquitetura, escritórios de arquitetura, mas a gente está aberto a fechar parcerias com toda empresa que a gente possa oferecer nosso serviço. Uma gafe minha, não foi o Marcelo que falou sobre a RT, foi o Gustavo. Desculpa, Gustavo. O Gustavo explicou muito bem essa parte. Bom, então um outro projeto, um outro case que a gente está elaborando é um projeto elétrico de uma residência. É uma instalação elétrica que já existe, ela já está presente nessa residência, só que ela se encontra desatualizada conforme as normas vigentes, ela é antiga. Então, o cliente solicitou os nossos serviços para a realização de uma reforma elétrica, né, na residência dele.
e para que se adeque toda essa instalação para as normas atuais. Também foi atendido o pedido dele quanto à demanda que ele precisava, foi aumentada a carga instalada com novos aparelhos de ar-condicionado, tomadas de torneira elétrica e tal, e foi feito toda esse projeto está em reta final, tá? Pode passar o slide, por favor. Esse projeto está em reta final, não está aparecendo, está na reta final. O primeiro passo foi fazer a visita técnica nessa residência. A gente coletou as informações que o cliente nos passou, o que ele queria, foi tirado foto tal, do local, do que já existia, né, no local, tomadas e tal. E então, posteriormente a isso, a gente solicitou a planta baixa da casa junto ao engenheiro responsável, engenheiro civil. Foi feita toda a elaboração da planta elétrica. Depois disso foi feita os cálculos, os dimensionamentos de cabo, de tomada, disposição de tomada, disjuntores, toda a parte de selecionar quais são os disjuntores que vão para casa, a marca e tal. E posteriormente a isso, a gente está nessa parte agora, a gente está nos ajustes da planta e agora partindo para a parte de memorial descritivo. Depois assim conseguir a aprovação da Celesc e depois o cliente conseguir executar a obra. Inclusive a gente está negociando já com o engenheiro para ele estar assinando essa obra. Então a gente está bem nos finalmente. Além do memorial descritivo, a gente também está trabalhando com o orçamento dos materiais que eles vão ser utilizados na obra, né? Então a gente está pesquisando também todos os tomadas, cabeamento, tudo nós estamos pesquisando também e fazendo um orçamento para passar para o cliente. Visando o menor custo para o cliente, né? Bem, e além dos serviços que a gente já citou, também existe o Projeto Connect, que é o projeto aqui que a gente se encontra apresentando. Bem, ele é um projeto que é em realização do IFSC com a Ampere Júnior, com a empresa Júnior, que consiste em realizar seminários virtuais ao vivo, como hoje, as lives, com temas relacionados à engenharia elétrica, tanto a parte tanto a área técnica quanto uma área mais profissionalizante. E a ideia é que cada seminário aborde um tema diferente, algo relevante, e que também tenha esse bate-papo, também traga questões sobre carreira e tudo mais. A gente tem como os professores idealizadores e parceiros que procuram os palestrantes que são responsáveis por essa parte do projeto, que é o professor Daniel, professor Guilherme, professor Sérgio e professor Tiago. Então, aqui, novamente, muito obrigado por promover esse projeto, o Connect, por pensar na Ampere e por pensar no IFSC e levar o nome do IFSC de Campus Itajaí para o cenário estadual e também nacional. A gente já teve inúmeros palestrantes, o Francisco pode citar alguns. A gente tem ali a fotinho de alguns que a gente já recebeu. O Connect ele vem acontecendo desde julho. Ali no nosso site é possível encontrar todas as palestras que já aconteceram, desde que o projeto começou a ser executado, e todos os temas que já foram abordados. Sim, a gente já teve palestra com o Augusto Marasca de conto, Quando o Software Não Pode Falhar, com o Ângelo Baruffi, ele falou sobre análise de dados, Big Data, o Rodrigo Castellan falou sobre veículos autônomos. Em agosto, a gente teve negócios com a China, a experiência de quem esteve 15 vezes no país asiático em consultoria com empresas de diferentes segmentos, como o Marcelo Halp. O Peter Haynes, ele falou sobre os aspectos gerais do mercado livre de energia. Pedro Chioga falou um pouco sobre como a mentalidade startup pode ajudar minha carreira. Em setembro, a gente teve 2 palestras, uma com o Wagner Santos da Silva, onde ele falou sobre gestão e liderança. O Johnny Carminati falou sobre a energia solar e as oportunidades dessa nova geração. E em outubro a gente teve uma palestra bem bacana também com o Juliano Reinert, que é um palestrante de nível nacional, inclusive. Ele falou sobre a sociedade 5.0 e a importância e impacto de uma sociedade super inteligente. Então, são palestras muito interessantes.
E qual o papel da Ampere nesse projeto, né? A Ampere ela foi responsável por estar desenvolvendo, em conjunto com o professor Daniel, toda a identidade visual do evento. Então, a Ampere fez as artes, a Ampere fez os textos de divulgação junto com o Daniel. Então, a gente foi o grande responsável por toda a identidade visual e toda a cara do Connect. E por chegar nos alunos, né? A nossa parte principal é a divulgação, tanto com os alunos, como agora a gente também começou a fazer em parcerias com outras empresas juniores, delas também estarem divulgando e também entrando em contato com outros campos diretamente, com o jornalista com a jornalista do nosso campus, a Beatrice. E, enfim, essa é a parte da Ampere. Vou parar um pouquinho para responder algumas perguntas que já fizeram bastante ali. Vocês estão... Acho que a do Cláudio a gente já respondeu? É a do João agora. Já, a do Cláudio já. Okay. A do João. O João perguntou, vocês já possuem ou pretendem fazer alguma parceria com outras empresas júniores? No momento a gente não está com nenhum projeto conectado, que a gente chama, na FEGESC, né? As empresas júniores, elas, como eu falei no início, elas podem estar fazendo projetos conectados, ou seja, projetos em conjunto com outra empresa. Atualmente a gente não está com nenhum projeto ativo, no entanto, a gente tem um projeto em negociação, um projeto conectado em negociação, com a empresa júnior de mecatrônica do IFSC de Criciúma, a MAG. A gente está negociando um projeto onde a gente vai fazer a parte do projeto elétrico e a parte da instalação elétrica, né? E eles vão fazer a parte da automação da residência. Então, esse seria um projeto conectado. Assim, a parceria, quando se trata de outras empresas juniores, elas não são fixas, elas são de acordo com a demanda. A gente tem as empresas que a gente está sempre em contato, sempre conversando e trocando uma ideia, e aí tem o momento em que realmente acontece a troca, né, que é o projeto conectado. Sim. Vale a pena falar também que essas parcerias com as outras EJs, a gente consegue a partir do Slack. A gente tem um Slack com todas as empresas júniores do estado e lá, dependendo da demanda, por exemplo, a gente precisava fazer, se eu não me engano, o projeto preventivo contra incêndio da residência. A gente não sabia fazer, então a gente foi no Slack e a gente pergunta lá quem sabe fazer e as empresas júniores que sabem fazer, as pessoas que sabem fazer, podem nos ajudar a desenvolver isso aí. Eles elaboram uma proposta e a gente apresenta para o cliente. Lá é como se fosse um fórum. Então nós temos muita informação lá. O Slack é basicamente uma rede social e, assim, tem muitos membros. Todas as EJs que são federadas em Santa Catarina, elas estão lá no Slack. E aí tem diversos canais, assim, para trocar projeto conectado, para trocar ideia, para pedir ajuda, para conversar. Então, assim, é uma grande rede de suporte. Quando o Francisco falou lá no começo sobre a FEGESC, sobre o MEG, o Slack é a nossa principal ferramenta de comunicação com as outras empresas juniores. Isso. O Guilherme ele perguntou para o cliente qual o mais atrativo é para fazer esse tipo de serviço com vocês, projeto elétrico da casa, por exemplo, né? Só o fator a vantagem de estar se utilizando uma empresa júnior para fazer o projeto é o custo. A gente, por ser uma empresa júnior, a gente não sofre a mesma carga tributária de uma empresa comum, então a gente consegue estar oferecendo um serviço por um preço mais justo, um preço um pouco abaixo do preço do mercado, e além disso, a gente tem todo um corpo técnico para nos auxiliar, a gente tem os professores que podem auxiliar a gente nos projetos, a gente tem a rede FEGESC, para estar com outras empresas júniores para estarem auxiliando a gente nos projetos. Então, qualquer dúvida, a gente tem muito a quem recorrer. Além de um engenheiro supervisionar o nosso projeto, né? Então, a confiança é de um nível bem grande. E outro fator atrativo, como a gente comentou lá no começo, é a questão de estar proporcionando essa vivência empresarial para alunos, para os próprios alunos estarem colocando em prática os seus conhecimentos. Então, acho que é algo bem, bem interessante, assim. Quanto é que durante a negociação de um cliente em potencial, quando eu citei que era uma empresa júnior, o cliente ficou muito animado com a ideia, muito empolgado. Ele até comentou, minha filha fez parte de uma empresa júnior, e ele ficou super interessado justamente por isso, por estar incentivando e valorizando a educação. Como o Francisco falou, o preço é menor, só que a gente não pode também ser desleal com o mercado. Então, o nosso custo não é mínimo, ele é um pouco menor do que o mercado.
Então, nós temos sim um preço que nós vamos dar com base no mercado, só que ele geralmente vai ser um pouco menor do que o de outras empresas que não são empresas juniores. E a gente consegue fazer esse preço menor justamente pelo que o Francisco falou, que foi ali a carga tributária, né? Menos carga tributária, e também a gente não visa lucro junto aos nossos projetos. Então, a gente consegue fazer um preço não bem abaixo, mas um preço abaixo do mercado. Isso. E o Antônio ele fez uma pergunta: os componentes elétricos, bem como placas solares que vêm da China, esses componentes não tem como fabricar no Brasil. Como o nosso país, como grande potência mineral, utilizando esses minérios para a fabricação desses componentes? Eu não entendi a pergunta, mas sim, os painéis elétricos eles são importados, por isso que a gente trabalha. Como a gente falou no início, a gente não faz execução, né? Então essa não é a nossa expertise, a gente foca no projeto. Mas um dos nossos fornecedores, o prédio de Barra Velha, por exemplo, onde a gente fez todo o orçamento, as placas solares fornecidas por ele, elas são importadas. E, inclusive, a gente teve um problema porque a gente queria uma placa solar de 330 watts, queria gerar uma economia maior para o cliente. No entanto, como ela é importada, ele não tinha acesso a essa placa com essa potência que a gente queria. Então, pelo contexto que a gente está também, né? De pandemia, muitas coisas a gente está tendo um pouco de dificuldade de importação. Então, a gente teve que fazer um projeto com uma placa de 415 watts, um orçamento com placa de 415 watts. E todo o projeto tem que ser readequado, né? Porque nós pensamos para algo, então quando nós tivemos a notícia que realmente estava em falta, a placa que nós queríamos, tivemos que readequar todo o projeto para as placas que estão disponíveis no nosso fornecedor. E essa parte de readequação, da gente ter que refazer os cálculos e tudo mais, isso não reflete no preço do projeto, porque isso é o nosso projeto, é o nosso papel. A única diferença que pode ocorrer é realmente o preço final das placas, mas aí não é culpa nossa, digamos. Sim, sim. E o Daniel perguntou qual das palestras vocês mais gostaram. Bem, eu vou falar por mim, né? A palestra que eu mais gostei foi a da Sociedade 5.0, com o Juliano Rengert. Eu também gostei muito da palestra de veículos autônomos com o Rodrigo Castellan Carlson. Eu gostei bastante dessas duas palestras. Então... Essa foi a minha preferida. Eu gostei bastante da do Johnny Carminati ali, das placas solares e dos carros autônomos também. Sim, eu achei bem interessante essa palestra, ainda mais pelo tema em si dela, que é algo bem atrativo. Todas foram muito interessantes e, assim, nos fizeram pensar fora da caixa, de certa forma, porque foram temas bem diversos e aplicações bem diferentes, assim, da engenharia elétrica. O Daniel está perguntando como foi o processo de aprendizado de projeto de energia solar. Então, o projeto ativo nosso de energia solar, ele está bem no início, então a gente está passando por esse processo de aprendizado, a gente está realmente aprendendo bastante sobre. Eu, particularmente, já tive uma experiência com um projeto de energia solar na disciplina de sistema de energia, o Marcelo também. Então, a gente tem um pouquinho de experiência em como dimensionar um projeto de energia solar, né? Aí não é uma surpresa muito grande. Mas um grande pontapé foi realmente a rede, o apoio que a gente teve de outras empresas juniores, porque a gente teve muito suporte de uma empresa de Floripa, que já trabalha há muito tempo, foi da LAMP, né? Há muito tempo com energia solar, então eles nos ajudaram em todo esse processo, em questão de software, de cálculo e tudo mais. Isso. E agora nessa... Desculpa. Pode falar. Não. Inclusive a LAMP, ela, além de nos auxiliar, eles mostraram um case que eles já fizeram de projeto fotovoltaico, então isso foi bem importante. E agora, gente, do projeto de energia solar que a gente está fazendo agora, a gente está na parte de estudar um pouco a legislação da concessionária, da Celesc, né? Então a gente está aprendendo bastante coisa quanto a isso. Sim, exato. É algo que a gente não vê muito no curso, assim, sabe? Uhum. Muita coisa a gente acaba realmente aprendendo na prática, isso que é muito interessante, porque é algo que a gente junta o que a gente aprende no curso e também com muitas coisas que a gente teria pela primeira vez realmente no mercado de trabalho. Então, cria um certo amadurecimento para procurar, para pesquisar, para aprender.
Todo conhecimento é válido, porque não só do conhecimento de nós estarmos ali fazendo cálculos, projetando, mas também na experiência de trabalhar com as pessoas. Porque, por exemplo, no projeto de Barra Velha que foi citado, além de ter que conversar com o cliente, nós também temos que conversar com o nosso fornecedor, temos que ter esse contato, nós temos que saber tratar bem essas pessoas, porque afinal nós somos uma empresa, se nós queremos fechar negócio, nós temos que trabalhar bem com isso. Então, além do amadurecimento, tanto na parte do conhecimento, também como pessoas e como funcionários de uma empresa, nós temos também esse crescimento. Acho que eu entendi a pergunta do Antônio, lá sobre os componentes de placas solares, né? Ele falou, não vejo só na questão de custo financeiro, mas também no que se refere à geração de emprego dentro do nosso território. Então seria utilizando os minérios que o nosso país tem a oferecer para estar fabricando as placas solares, né? Por que a gente não utiliza o nosso território nacional para estar fabricando ao invés de importar, né? Bem, eu não sou grande entendedor da área, então eu não vou conseguir te responder essa pergunta. Eu acho que a gente entraria numa questão política aí, né? Porque a gente sabe que investir em empresas que fabricam, empresas nacionais que fabricam essas placas, esses componentes, no Brasil é um pouco difícil, né? A parte aí de empreendedorismo, mas sempre tem que ter o pontapé inicial, né? Se a pessoa tem a vontade e o conhecimento. Essa questão foge um pouquinho do nosso escopo, mas um dado que a gente tem é que, de fato, o Brasil ele vem caminhando para uma independência energética, assim, e a energia solar é a grande responsável por isso, e que o Brasil também vem crescendo bastante a geração de empregos nesse setor, justamente, no setor de energia solar. Inclusive, cresceu muito nesse ano de pandemia, a energia solar cresceu mais que o ano passado. Está tendo um crescimento exponencial, assim, surpreendente. Exatamente. Tem a pergunta do professor Tiago também, que a gente pulou. Isso que é a lemação. Se a gente faz indicação de fornecedores para os serviços e projetos que a gente desenvolve. Então, a gente pode estar fazendo indicação, a gente pode sim. No entanto, a gente foi atrás de fornecedor para esse projeto de Barra Velha. A gente não tinha um fornecedor de placas solares, por exemplo. Então, a gente teve que ir atrás de alguma empresa para terceirizar esse serviço para a gente, como a gente não pode executar, né? Então, a gente foi atrás de uma empresa e a gente acabou conseguindo uma para estar fazendo o orçamento em conjunto com a gente, né? A gente faz o orçamento do projeto e eles fazem o orçamento do material e instalação para a gente. Em caso de projeto elétrico, instalação elétrica, é um eletricista que vem a estar executando, né, esse projeto. E geralmente o cliente ele já tem um eletricista conhecido, de preferência, e ele acaba escolhendo, que foi o que aconteceu no projeto elétrico nosso. Eles já tinham um eletricista da família, assim, digamos, e ele vai estar fazendo a execução. No entanto, como a gente falou anteriormente, nas prospecções a gente entra muito em contato com eletricistas. E a gente tem um banco de dados, assim, digamos, de eletricistas, e caso seja necessário a gente pode entrar em contato com eles e estar indicando esses eletricistas para estarem fazendo o serviço da execução do nosso cliente, né? Caso assim ele deseje. E é bem interessante. Dá liberdade para o cliente. É bem interessante que nas nossas prospecções, além de entrar em contato com os eletricistas para desenvolver a execução do projeto, alguns eletricistas, eles têm um projeto, mas eles não podem desenvolver esse projeto, eles só podem executá-lo. Eles não podem fazer todo o projeto, dimensionamento e tudo. Então, eu acho que eu caí. Caí? Não, tá. Mas, geralmente, esses projetos, nós temos parceria com esses eletricistas que eles precisam de alguém para que desenvolva o projeto, para eles executarem. Algumas vezes eles têm essa situação de contato com o cliente. O Guilherme fez uma pergunta. Boa noite, vocês já concluíram alguns projetos? Se sim, como está sendo o feedback dos clientes, tendo em vista que os projetos são elaborados por alunos sem muito conhecimento prático? Então, a gente já concluiu os primeiros 2 cases que a gente comentou, eles já foram concluídos. Inclusive, o primeiro case do manual de instruções, o cliente ficou bastante satisfeito e ele, inclusive, queria que a gente fizesse um outro projeto para ele, que
seria automatizar a máquina dele através de um microcontrolador. No entanto, a gente não se sentiu hábil tecnicamente para estar fazendo esse projeto e a gente não viu muita vantagem em estar substituindo um microcontrolador por um CLP. Estar substituindo um CLP por um microcontrolador, que era o que ele queria que a gente fizesse. Daí a gente acabou abandonando esse projeto. Opa, peraí que mexeu aqui. Tendo em vista que os projetos são elaborados por alunos sem conhecimento prático. Então, como a gente falou também, apesar de a gente não ter grande conhecimento prático, a gente tem muita sede de conhecimento. Então, a gente, por ser aluno de engenharia elétrica e por querer muito aprender, até porque não é qualquer aluno da engenharia que faz parte da empresa júnior, a gente faz todo um processo seletivo e inclusive, são poucos os que têm interesse em estar participando da empresa júnior. E aqueles que têm esse interesse, eles têm, digamos, sangue no olho, assim que a gente costuma dizer, sabe? Então, o pessoal tem realmente muita sede de conhecimento e a gente tem um suporte muito grande dos professores, da rede da FEGESC e do engenheiro responsável, né? E, para finalizar a nossa palestra, eu gostaria de estar fazendo os agradecimentos. É muito importante a gente estar reconhecendo as pessoas, não só os atuais membros, mas as pessoas que fizeram parte da nossa história. Então, aqui a gente tem uma lista com os pós-júniores, que graças a eles a Ampere é o que ela é hoje, graças a eles a Ampere é uma empresa federada, foram eles que criaram essa empresa, então a gente é muito grato por tudo. Uhum. Essa lista de pós-juniores tem tanto quem fundou, quem foram os primeiros trainees, os primeiros membros, os estagiários, membros do Conselho Fiscal. Sim, a gente gostaria de agradecer ao Caio, o Caio que ele foi diretor financeiro, ele foi o diretor do cargo que a Isabelle pertence hoje, né? Ao David, que ele foi membro da Ampere Júnior, do setor de marketing principalmente, ao Derek, a Elisa, que já foi, inclusive, presidente da empresa, ao Júlio, que já foi membro, a Júlia, que já foi diretora também do RH. Uma das que fundou também, né? Uma das que fundou, exato. A Júlia é grande responsável por a gente estar aqui hoje, uma das responsáveis. O Leonardo Albuquerque, que foi um membro recente da empresa e desempenhou um papel fundamental para o crescimento da Ampere. O Luiz também foi membro da nossa empresa. O Matheus também, ele participou muito ativamente do financeiro da empresa. O Matheus e o Léo foram membros bem antigos, né? Exato. Foram membros que permaneceram muito tempo conosco. Eles saíram, assim, recentemente, não tem nenhum mês. E o Nelson Eduardo, que ele foi o primeiro presidente da Ampere. Ele, assim, junto com a Júlia, foi um dos fundadores também, em conjunto com o Rafael, que foi o diretor do marketing e vendas, que é onde eu estou hoje. A Ampere, o Nelson é o grande responsável pelos primeiros projetos da empresa. Então, graças a ele, a gente conseguiu sair do zero e dar o pontapé inicial para a empresa. Ele é um dos grandes responsáveis, sem dúvida alguma. O Ricardo foi um membro recente também da nossa empresa. Agradecer também ao Thiago Japur, que foi o primeiro diretor de projetos da Ampere. E gostaria também de um agradecimento especial ao Vitor, que foi um membro com muito sangue no olho. Ele esteve presente nos primeiros eventos da FEGESC. Ele foi um dos principais responsáveis para a gente conseguir a federação. Foi um cara que correu atrás, até muitas vezes sozinho, da FEGESC, da federação, em busca de estar tornando a Ampere federada. Então, ele foi um membro muito, muito importante para a empresa. E, para finalizar, eu gostaria de estar agradecendo aos membros atuais da nossa empresa, a Elisa, o Fernando, o Giordano, o Gustavo, que está aqui presente, o Lucas, o Marcelo, que está aqui com a gente, ao Rubens e ao Ian, que são membros que não têm nem 2 meses de empresa e estão com muito sangue no olho. Eles são sensacionais, eu gostaria muito de agradecer a eles. Eu fiquei um pouco emocionado, assim, porque eu realmente me surpreendi bastante com o empenho deles. E a Ampere só está crescendo realmente graças a eles mesmo. Parabéns. Enfim, também como posição de diretora aqui, também queria agradecer a todos, tantos antes de nós, como quem faz parte da nossa equipe agora. Enfim, temos mais perguntas ali para responder. Antes de responder, a gente também tem que... Não estão nos agradecimentos, mas é muito importante frisar que nós temos o apoio dos professores. E acho que agradecer, principalmente no dia de hoje, né, o dia dos professores, é muito importante, porque se não fossem eles, nós
provavelmente a ideia da empresa júnior ia estar ali e não ia ser executada, ou a gente ia estar pensando em como fazer e nós tivemos muito apoio, então isso é muito importante. Sim, um professor também que foi muito fundamental, toda a parte de legislação, a parte burocrática inicial, foi o Eduardo Hubler. Não, acho que ele não está aqui presente hoje, mas também fica nosso agradecimento. E tem um comentário ali bem... eu queria só complementar aquela pergunta do Guilherme, né, que ele tinha perguntado se a gente já concluiu algum projeto, como está sendo o feedback. A nossa atual gestão não concluiu, mas o projeto que a gente está agora bem em reta final, a gente está tendo feedback constante, assim, durante todo o desenvolvimento do projeto, fazendo, principalmente porque a gente entende que simplesmente entregar um projeto elétrico na mão de um cliente sem um conhecimento, ele não vai entender se aquilo tá certo, se está errado, se está bom para ele, se não está. Então, até uma sugestão que a gente deu, juntamente com o pessoal de projeto, foi marcar reunião, apresentar, mostrar o que está naquele projeto, como que ele está sendo feito, para ter esse constante cuidado com o cliente e acompanhamento. Tem uma pergunta do Sérgio também. Sérgio. Quer falar alguma coisa, Francisco? Não, pode ler a pergunta. Tá. O que vocês fariam de diferente se pudessem voltar no tempo na primeira fase do curso? O que vocês podem dar de dicas para quem está iniciando na engenharia filosófica? Bem, Eu posso falar? Pode. A gente, quando entra, por exemplo, o IFES, que foi, depois do meu ensino médio, foi o primeiro lugar que eu fui, né? A primeira graduação. Então, a gente vem muito com essa cabeça de ensino médio, de participar de aula, tirar nota e passar de ano. E depois que, quando entra na faculdade, essa mentalidade, para mim, na minha opinião, tem que ser deixada para trás. Tem que focar ali na tua graduação e abraçar ela ali, porque tu vai passar bastante tempo ali. Então, uma dica que eu dou para os novos aí é se inteirar sobre o IFESC. Ele é uma instituição muito diferente das outras. Ele tem muitas oportunidades, tanto de estágio, de intercâmbio. A Isabelle, por exemplo, já participou de intercâmbio para Portugal. Então, de bolsas de pesquisa e diversos tipos de coisa. O IFESC, ele te dá muita abertura e muito apoio para tu fazer, se tiver um projeto, alguma coisa que tu quiser fazer, ele te dá muito apoio para fazer isso. Então, é importante que os alunos fiquem ligados, sigam o Instagram do Centro Acadêmico, que o Centro Acadêmico, todos nós aqui fazemos parte do Centro Acadêmico também, e a gente está sempre postando informações e novidades sobre o IFESC, o curso. Entrem na página do IFESC, na internet, se eu não me engano tem o blog do IFESC também, onde são postadas as novidades e tal. Então, o que eu deixo para os novos alunos é que se integrem junto ao IFESC, abracem e saibam de tudo que acontece. Sim, se tem essa oportunidade, se tem essa disponibilidade, abrace todas as oportunidades. É projeto de extensão, de pesquisa, de ensino, é oportunidade de intercâmbio, de estágio, são muitas bolsas. O IFSC, ele é muito completo, é uma instituição muito maravilhosa, assim. Que nem o Marcelo falou, também eu participei recentemente de um intercâmbio pelo IFSC, e foi através do programa PropSci, que ele nos permite fazer um estágio no exterior por um semestre, na verdade acaba sendo menos que um semestre, projetos de voluntariado, que nem o professor Sérgio comentou também. Assim, se agarrem, se tem esse tempo livre, se tem essa vontade, se agarre, porque é muito enriquecedor. No nosso campus a gente tem muitos projetos, a gente tem a parte de robótica também, que é muito interessante, tem os congressos, tem o CPEI, Empresa Júnior. Empresa Júnior. Empresa Júnior, o Centro Acadêmico, enfim. São muitas oportunidades que tem. CPEI e GIFES, que CPEI é muito legal, se vocês quiserem saber um pouco mais, podem pesquisar. A gente, se eu não me engano, acho que foi eu, a Isabelle, o Gustavo e o João, que também o diretor de projetos. Isso. A gente participou do CPEI ano passado, fomos para Chapecó, a gente participou do torneio de robótica, ganhamos o segundo lugar. O primeiro lugar também ficou com a equipe do IFESC de Itajaí, então é muito gratificante.
Sim, são muitas oportunidades. A apresentação de artigos, o CPI também nos permite toda essa parte científica, Eu de acho produção. que o importante é ter interesse, né? Porque além de tudo que surgiu ali do IFSC, como era um campus novo, a engenharia elétrica foi o primeiro curso de graduação, todos os alunos que construíram alguma coisa lá dentro tiveram que ter interesse para começar. O centro acadêmico surgiu com o interesse dos alunos para representatividade. A Atlética também está ali como órgão que regula todo o esporte, todo tipo de interação com os alunos também. Muito importante que surgiu também de interesse de alunos lá dentro. A empresa Júnior, um grande exemplo também, que surgiu do interesse dos alunos trabalhando com os professores para desenvolver esse projeto. Então, eu acho que o importante é que você entre no primeiro semestre e tenha interesse de não só ficar naquilo de eu estou na matéria, eu tenho que passar na matéria. Claro, é importante você estudar, você conseguir aprender, você ir para frente no curso. Mas é importante você criar experiências lá dentro, enriquecer, não digo só o currículo acadêmico, mas eu digo todo o conhecimento que você vai adquirindo, participar do centro acadêmico, participar de atlética. Se você não pode, tenta participar de projetos como voluntário. O centro acadêmico, a atlética e a empresa Júnior, nós somos realmente voluntários, nós trabalhamos sem nenhuma remuneração e nós trabalhamos para os alunos e para reconhecimento da instituição. Então isso é muito importante. Eu acho que o que fica é que o aluno tem que entrar na graduação com interesse para aprender e para construir algo dentro disso, nesse meio tempo. Exatamente. E um adendo também, tem que ter o interesse por parte dos alunos, mas também a gente tem muito a agradecer pelos professores e quem toma a frente também para acontecer muita coisa dentro do nosso campus. Que nem uma notícia recente agora que a gente vai ter o laboratório WIFMaker, então assim, até a própria questão da robótica é uma luta também para a gente ter isso dentro do nosso campus, então também agradecimento especial aos professores que estão constantemente procurando o melhor para a gente, para o nosso campus, para o nosso curso. Exatamente. Eu acho que o Gustavo, a Isabela e o Marcelo falaram tudo que eu ia falar, assim, eu concordo com eles. Mas respondendo a primeira pergunta, o que vocês fariam diferente se pudessem voltar no tempo, né, na primeira fase do curso? Eu, pessoalmente, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu entrei no curso focado e com vontade de dar o meu melhor. E eu acho que é assim que todos os alunos devem entrar. Então, se esforcem, estudem bastante, não desanimem. E isso vai dar frutos lá na frente, muito, muito bacanas, além de proporcionar oportunidade de pesquisa para vocês, né, como meus amigos aqui citaram. Isso vai proporcionar também uma monitoria, uma possível monitoria que vocês podem estar oferecendo e, inclusive, estarem sendo remunerados por isso. Então, notas boas vão dar grandes frutos para vocês. Não vão alimentar só o ego de vocês, mas vão dar grandes frutos para mim. Tem a pergunta do professor Guilherme também, se existe alguma fase limite para entrar na EJ. Não, pode entrar desde a primeira fase, a gente tem espaço para todo mundo e a gente consegue desenvolver muitas habilidades desde o começo, assim. Agora a gente tem membros bem mistos, os trainees agora tem de várias fases, tem gente mais avançada, gente mais no começo, e vai realmente do conhecimento que a pessoa já tem e também da vontade dela de aprender, porque a gente consegue incluir mesmo pessoas de fases iniciais em projetos e dá super certo. A faixa de membros assim, está entre o segundo semestre até o 8º semestre atualmente. Atualmente está assim. Mas participando do processo seletivo a gente tinha desde o primeiro, né? Exato. E é algo que você não tem que ter medo de entrar na empresa se você não souber de alguma coisa, porque é até engraçado de falar, mas muitas coisas que a gente está desenvolvendo agora, às vezes a gente não sabe. Então, algumas vezes, a gente tem muito apoio da diretoria, nós somos até chatos de entrar em contato com... Eu mesmo, quando estava na parte do fotovoltaico, eu não tinha muito conhecimento, então eu tive que aprender bastante coisa. Ainda tenho que aprender muito, mas eu enchi o saco da Isabela e do Francisco, que estavam atrás dessas informações. E é importante você ter interesse, você não ter medo de aprender. Você vai lá, mesmo que você não sabe, você tenta. Porque, apesar de você não conseguir, às vezes, trabalhar num projeto tão grande, nos mínimos detalhes do projeto, como a gente faz na empresa, dividir o projeto em várias etapas, você vai aprender muito também. E você pode ter contato geralmente com os outros trainees, com os diretores, com os outros membros da empresa, para aprender bastante.
No E é uma processo coisa que a seletivo gente... da Ampere, a gente não avalia o seu conhecimento técnico. A gente não quer Sim. o aluno mais preparado tecnicamente. A gente quer aquele cara que, mesmo que ele não saiba nada do conhecimento técnico, desde lá no primeiro semestre, não viu nada de eletricidade, não sabe nada sobre os nossos serviços, não interessa, porque no processo seletivo a gente avalia realmente a habilidade de comunicação, a habilidade, a gente avalia a vontade do aluno, a desenvoltura dele no processo seletivo. Então, basta querer, assim, o objetivo da Ampere é pegar aquele aluno que não tem conhecimento nenhum e fazer com que ele aprenda, com que ele adquira conhecimento e experiência. Então, Sim, o objetivo nosso é aprender. Sim, desenvolvê-lo nas áreas. E a gente também gosta de falar que a gente é uma equipe, então sempre aberto para não estou conseguindo fazer isso, quero mudar, não estou gostando disso, não estou conseguindo. Enfim, é um constante diálogo para a gente realmente crescer e aprender junto, porque sempre vai ser algo diferente. Alguém que tem um conhecimento muito bom já em projeto elétrico pode não fazer a mínima ideia de como conversar com o cliente. Então a gente tenta desenvolver diferentes habilidades em todo mundo. Exatamente. Então, era isso, pessoal. A gente tem o nosso site, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a gente, caso vocês queiram assistir as outras palestras que a gente comentou aqui nessa live. Então, elas estão disponíveis lá para te assistir. A gente tem o nosso e-mail, caso vocês queiram mandar um e-mail para a gente, basta enviar para contato@amperjunior.com.br. E a gente também posta bastante coisa lá no nosso Instagram, Ampere Junior. A gente está sempre colocando as palestras, as futuras palestras lá, então, caso tu queira ficar bem informado sobre qual será a próxima palestra, quando terá uma próxima palestra, acesse o nosso Instagram. Acho importante também só frisar que o nosso site ele foi desenvolvido por um membro da empresa, inclusive está aqui na apresentação, que foi o Francisco. Então, foi totalmente desenvolvido por ele. Então, é algo que é bem interessante porque, apesar de não ser, às vezes, o foco da empresa, a gente aprende várias outras coisas. O Francisco, que está na parte de marketing, ele aprendeu a desenvolver um site. O site é incrível. Se vocês acessarem, vocês vão ver que o site é tanto arte quanto navegabilidade. É incrível o site. Então, é bem interessante. Isso aí. Enfim, Obrigado, se alguém tiver se alguém tiver mais alguma questão, quiser comentar mais alguma coisa, quiser abrir o microfone, fiquem à vontade para fazer mais alguma consideração. O professor Guilherme está digitando, ele faz um tempo. Muito bom, Obrigado, parabéns. professor. Obrigada, professor. Coloquei ali também o link para responder, para ganhar o certificado digital. É aquele bit.ly/amperjunior. O Lucas colocou todos os links das redes sociais. O Lucas também é trainee da empresa, então está fazendo um ótimo trabalho aí, fazendo divulgação da empresa. Obrigado, professor Sérgio. Fique à vontade se os professores também quiserem abrir o microfone. Valeu, professor Daniel. Obrigado, professor Sérgio, professor Daniel. Muito obrigado. Então, acho que era isso. A gente pode estar encerrando. Professor Guilherme. Não, só queria reiterar isso aí, agradecer que vocês receberam a missão aí hoje e fizeram aí, cumpriram ela de uma forma muito bacana, né, muito boa. Parabéns. E que sirva também de motivação aos outros colegas aí, alunos que estiverem assistindo para entrar. E acho que é bem isso aí mesmo que vocês falaram, aproveitar esse momento que vocês estão aí na graduação para meter a cara, né, e fazer tudo que for possível, porque isso faz diferença lá na frente, tá? E aí eu tô falando como experiência própria, assim. Isso é o que realmente faz diferença. Legal. Obrigada, professor, pelas palavras. Isso é realmente muito importante, assim, a gente tá presente nesses movimentos, acaba criando uma rede de contatos muito grandes e o próprio Connect nos colocando em contato diretamente com profissionais de diversas áreas, mostrando que o nosso curso existe, que o IFSC existe, que a gente está aqui e está disposto a aprender. Isso é muito importante. Pessoal, acho que vale a pena falar também como que os alunos podem fazer parte da empresa, né? Processo seletivo e tal. Sim, posso falar um pouquinho. Então, o processo seletivo ele acontece semestralmente. A gente sempre divulga no site, tem lá uma partezinha de processo seletivo. No Instagram, a gente manda no grupo da engenharia ali, né, que tem muitos alunos.
E acontece, enfim, esse último aconteceu de forma online devido à pandemia. A gente fez 3 partes, a gente fez desenvolvimento de um case, a gente teve a parte da entrevista pessoal, e eu fiz algumas partes, o Francisco fez outras, a gente se dividia os candidatos em equipes para eles discutirem acerca de algum tema, montarem uma apresentação, e a gente fazia a avaliação dessa forma. Isso, exatamente. Uma outra forma de entrar na empresa, como a gente falou durante a palestra, é através de um processo seletivo extraordinário, de estágio, por exemplo. No caso, a gente tem uma demanda, a gente não está conseguindo suprir, a gente abre um processo seletivo, mas esse processo seletivo ele já é mais para conhecimento técnico mesmo. Sim. Que é algo que a gente precisa executar naquele momento, a gente precisa de um aluno que tem aquele conhecimento para estar executando determinada tarefa. Por exemplo, agora a gente está com a equipe completa. A gente já realizou o processo seletivo desse semestre, tem os trainees, tem os membros, a diretoria. Aí, por exemplo, se surge um projeto com uma certa complexidade, a gente abre um processo seletivo de estagiário específico para aquele projeto, por um curto período, com aquelas necessidades em específico. Aí também acontece de forma voluntária, só que aí é um pouquinho diferente, tipo, gera certificado e tudo mais, porque acaba sendo um vínculo um pouco diferente. Mas é outra forma também de estar fazendo parte da empresa Júnior. Isso. Alguma outra pergunta? Bom, acho que se não tem outra pergunta, a gente já pode encaminhar aí para os finalmente. Então, já que vocês hoje estão aí no comando, podem também fechar e finalizar. Obrigado aí ao pessoal que participou. Obrigado a todos que estão presentes, aos professores e aos alunos. Não sei se tem alguém que não é aluno do campus aí também, agradeço pela presença. A gente está bastante feliz em estar apresentando a empresa para vocês e eu espero que isso tenha despertado interesse em vocês participarem mais ativamente da universidade, estarem buscando se desenvolver profissionalmente e a Ampere Júnior está de portas abertas para vocês futuramente, com certeza. Com certeza. Obrigada pela atenção de todos. Não esqueçam de responder o formulário, lá também vocês podem ficar ligadinhos em próximos eventos. Acho que seria isso. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. É isso aí, gente. Valeu. E a gente se encontra aí num próximo Connect. Até a próxima vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.